Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje vamos para a aula 3 da disciplina Elementos de Máquinas. Bom, na aula passada a gente viu um pouco sobre os materiais, viu a diferença entre os materiais. Hoje a gente vai entrar um pouco mais em detalhe dos elementos de fixação. Quando eu falo elementos de fixação, o que vem à mente? Bom, na minha mente vem solda e parafuso e rosca. É o que eu consigo pensar assim de cara sobre esse assunto. Então, as uniões fixas, elas precisam resistir a alguns tipos de força. Tem força de torque, tem força de cisalhamento, força de tração, compressão. Isso são coisas que vocês já devem ter estudado e sabem melhor do que eu. Bom, como eu falei, as, as uniões fixas de soldagem são as principais usadas em máquinas, por uma série de fatores. São mais resistentes, são fáceis de fazer, são baratas. Com certeza, se você abrir uma máquina e olhar os elementos de fixação, ou é parafuso e porca, rebite em alguns casos, ou é solda. E a solda funciona muito bem para metal, mas para outros materiais ela não funciona tão bem assim. Isso a gente vai ver na aula de hoje também mais aprofundado. Os processos aqui ó, são três: solda, brasagem e colagem. Vocês já ouviram o termo brasagem? Sabem o que é ou não? Ou é uma coisa nova? Então hoje na aula vocês vão aprender. Colagem é uma coisa que não se usa tanto assim, porque usa-se para outros materiais, como madeira, papel, polímero, plástico, cerâmica, mas para metal não se usa tanto. A brasagem ou a soldagem são mais usados. Aqui vou deixar vocês lerem um pouco o significado aqui de soldagem. Bom, o que está dizendo aqui é que o principal elemento usado para fazer a soldagem é o calor. Aqui uma foto dos materiais que vão ser soldados. Aqui dá para ver a linha de solda. Eu não sei se vocês já conhecem, mas muitas das normas e convenções que a gente usa na engenharia vêm ou dos americanos ou dos alemães. Norma de aço, norma de várias coisas, vem ou dos Estados Unidos ou da Alemanha. Porque eles são líderes, eles que fazem as normas, eles que escolhem as regras do jogo. De acordo com a Sociedade Americana de Soldagem, para você obter a junção de duas peças, você precisa aquecer o material até uma temperatura ideal e também aplicar pressão. Bom, a soldagem é uma técnica bem antiga, ela remonta aqui ó, a 4.000 anos atrás, e também o forjamento já é utilizado há mais de 3.000 anos. Então é muito tempo, já é uma técnica bem, hoje já é bem avançada. Como tudo nessa vida, muitos dos avanços acontecem nas guerras. Então, a Primeira Guerra Mundial, a gente começou a usar isso, e daí na Segunda Guerra Mundial o desenvolvimento tecnológico foi muito grande e muitas das técnicas que a gente usa hoje foram desenvolvidas na Segunda Guerra. Aqui algumas fotos da solda manual, com certeza vocês já viram isso acontecendo, ou na tua casa, ou em algum emprego, ou passando na rua. Dá até vontade de ficar olhando para o ponto de solda ali, mas é altamente prejudicial à vista. É uma energia muito forte, acaba queimando o olho. Esse aqui é um operário ali usando os equipamentos para fazer uma solda semi-mecanizada. Essa é uma solda mecanizada. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de entrar numa indústria assim que tem esses braços robotizados. A minha irmã trabalhava na Volvo
A Volvo fica em Curitiba, né, a linha de caminhões dele, de caminhões e ônibus, e uma vez eu fui visitar. É incrível ver esses braços de solda funcionando, eles são muito rápidos e a precisão é muito superior a um operador humano. Do lado direito aqui a gente consegue ver uma impressão em circuito, que ali décimos de milímetro contam. Se geralmente isso é tudo feito mecanizado, né? Uma das principais características da solda é que ela é um pouco mais leve que as peças fundidas e as peças podem ser rebitadas também. As dificuldades aqui, os inconvenientes da solda, é que é difícil de se verificar a qualidade. Depois que você fez a solda, para você testar e ver se o material ficou resistente, se a união ali ficou resistente, é um pouco difícil. E também tem que ser uma pessoa bem qualificada para fazer essa soldagem, porque se você chamar qualquer um, o serviço vai ficar mal feito e vai dar problema. Ou às vezes escolhe um material errado, escolhe aquele bastão de solda errado, ou escolhe o gás errado, a temperatura errada, acaba comprometendo um pouco. Ó, esses aqui são os tipos de soldagem. Tem a soldagem por pressão, basicamente se divide em dois, por pressão e fusão. Daí a de fusão tem o arco elétrico e tem outros tipos também que é a soldagem a gás. Eu não vou entrar aqui em detalhe de cada um, esse material vai ficar com vocês, vocês podem estudar mais aprofundadamente depois. Como eu tinha falado ali, ó, os dois processos básicos, fusão e pressão ou caldeamento. Processo de fusão. Você funde um metal no outro, ou se você tem duas peças que são de metal e eles são bons para serem soldados, você não precisa nem de um terceiro. Você só derrete um pouco ali, pode ser com gás, com maçarico, né? E o metal se funde e um se une ao outro. Esse aqui é uma linha de solda. Como vocês podem ver ali, ó, tem o material, a peça da direita, a peça da esquerda e a linha de solda no meio. Em alguns casos, essa linha de solda é um material diferente, ou em outros casos, ela é o mesmo material da chapa, das peças que estão sendo unidas. O processo de caldeamento não tem a união de um outro metal ou de um outro elemento. Por exemplo, duas chapas são aquecidas e prensadas. E daí elas acabam, como se fosse uma colagem, mas não é uma colagem. Elas acabam se colando, mas é por solda mesmo. E uma das limitações é que esse processo precisa de um metal de boa condutibilidade térmica, porque senão ele acaba entortando e daí a ligação acaba não ficando boa. Aqui dá para entender melhor o que é o processo de caldeamento. A união está acontecendo ali no meio das chapas, ali, ó. Deixa eu colocar o meu mouse aqui para vocês verem. Está acontecendo ali, ó, bem aqui. Não é adicionado metal aqui, nem outro material, e aqui também não. A união é dessas duas chapas aqui. Então, as fontes de calor, geralmente um maçarico, né, que pode ser gás, pode ser elétrico também, acho que vocês devem conhecer bem essas arco voltaico, essas outras coisas aqui, até mais do que eu. O processo que merece destaque é a soldagem por infusão de ferro fundido, que consiste em verter ferro fundido em pontos defeituosos. Por exemplo, tem uma peça com furo que você quer tapar, ou duas peças que você quer unir, você derruba ferro fundido e elas acabam se unindo. Não é muito usado esse método, os outros processos são bem mais usados, o caldeamento e a outra soldagem são bem mais usados que esse. O formato. Vamos ver aqui, tem alguns formatos que a gente pode fundir essas peças. Por exemplo, você pode colocar uma chapa em cima da outra, ou uma chapa do lado da outra. Daí tem o nome ali de solda de topo ou solda angular. Dependendo do tipo de
de força que esse material vai estar sujeito, um tipo de solda é melhor do que o outro. Então, quando você vai escolher a solda, você tem que levar em conta muitas coisas. Tem que levar em conta o material que você está soldando, tem que levar em conta o tipo de força que ele vai estar sujeito, se é tração, se é compressão, se é torque. Junções de topo, quando você quer colar duas chapas assim, ou dois elementos assim, no topo. São bastante utilizadas em chapas e vigas. E eles são mais caros, mas suportam maiores cargas. Daí aqui embaixo tem alguns tipos. Ó. Tem o InV, tem um InV com raiz, que é um pontinho que ficou reto ali. Daí tem o V usinado, que depois ele passa por uma usinagem para ele ficar bem liso. Tem o InX, tem o V enviesado. Tem vários outros tipos também, né? Esses são só alguns para vocês terem uma ideia. Junções em T. Vocês conseguem pensar algum caso específico onde essas junções são usadas? Por exemplo, esse em T aqui. Vocês conseguem pensar em alguma máquina assim que leve esse tipo de junção? Falando nisso, na aula passada eu acabei esquecendo de passar os exercícios. Então, para a próxima aula, eu vou passar ele um pouquinho maior e eu vou fazer também uma lista com quem está respondendo e quem não está. Porque todas as questões da prova vão ser tiradas desses exercícios. Então, quem fez os exercícios, quem estudou em cima deles, tenho certeza que vai bem na prova. Agora, quem não fez nenhum, além de já estar perdendo nota, não vai conseguir responder a prova. Então, façam os exercícios, são bem fáceis. Coisa ali de 10 minutos vocês respondem. Eu não vou corrigir eles, não é o intuito. O intuito é fazer vocês escreverem e estarem preparados antes das aulas. Outros tipos de junções aqui. Outros tipos. Outros tipos também. Eu vou deixar um tempo aqui para vocês irem vendo, irem entendendo um pouco como que, como que são esses desenhos. A maior parte do material está em inglês, porque o material em inglês é muito mais fácil de ser encontrado. E além disso, quando vocês vão estudando inglês, estudando outras coisas em inglês, vocês vão aprendendo inglês também, que é uma coisa muito boa. Vocês vão usar inglês aí para tudo na vida, se vocês quiserem fazer alguma pesquisa, achar alguma coisa, a língua inglesa é muito mais rica que a língua portuguesa. Então, não achem ruim que parte do material está em inglês, é uma coisa que vai ser boa para vocês. Aqui outras imagens, eu não vou passar por todas elas, senão a gente perde muito tempo vendo só a imagem, mas acho que deu para entender, né? Como os elementos vão ser unidos. E cada uma desses desenhos tem as suas particularidades, como, por exemplo, a força que o material vai estar sujeita e também tipos de material e as limitações da máquina. Dimensionamento da solda. Essa parte é muito importante, porque se você fizer uma solda mal feita, a máquina pode quebrar, pode até machucar alguém. Se a máquina só quebrar e não tiver nenhum operador por perto, é menos mal, é só um dano material, né? Dinheiro, mas se a máquina estragar e, por exemplo, cair em cima de alguém ou soltar alguma peça em alguém, é muito perigoso e é uma coisa que ninguém quer. Então, o estudo do dimensionamento da solda é muito importante. Uma outra coisa aqui que eu não sei se vocês já estudaram,
Quando você está dimensionando qualquer coisa, pode ser uma máquina, pode ser uma estrutura, vocês têm que levar em conta o coeficiente de segurança, que é você sempre vai projetar a máquina ou o que for um pouco acima do que o material suporta, porque se der algum erro, ou de fabricação de material, ou de soldagem, ele ainda vai resistir ao que vocês estão dimensionando. Qualquer projeto que vocês forem fazer vai ter esse coeficiente de segurança. Inclusive, para estruturas de madeira, esse coeficiente é altíssimo. Eu acho que ele chega a 100%. Você tem que dobrar a estrutura, porque a madeira é um material que tem muitos defeitos, como nó, trinca. Então, a gente tem que projetar uma estrutura muito mais forte. Quando você trabalha com aço, que é um material bem mais homogêneo, se eu não me engano, o coeficiente de segurança é 10%, 20%, são números pequenos, assim. Como eu falei, é importante saber qual esforço vai estar agindo naquelas peças para poder dimensionar bem a soldagem. Aqui nessa peça do meio, provavelmente isso aqui é um eixo e ele está sofrendo momento, que é torque, né? A gente vai ver algumas equações também hoje na aula. Espero que vocês estejam bem de cálculo. Bom, tração e compressão. Vocês já devem conhecer bem essas forças, né? Aqui alguns cálculos. Eu vou entrar em mais detalhes sobre esses cálculos numa outra aula, que daí eu vou fazer uma aula só de exercício de cálculo e só com esses conceitos, essas grandezas, para vocês pegarem mais. Nessas primeiras aulas vai ser só mais teórico mesmo o curso. É um pouco mais chato, mas daqui a pouco ele vai ficando mais legal e vocês vão começar a projetar algumas coisas na prática. Vocês sabem o que é cisalhamento? A força de cisalhamento? Cisalhamento é por exemplo, quando você pega uma tesoura e corta um material, quando ele está fazendo assim, isso é o cisalhamento. Essa força aqui é o cisalhamento. Ó, a chapa de cima está indo para um lado, a chapa de baixo está indo para o outro. Esse aqui é o cisalhamento. Torção. Qual elemento de máquina vocês conseguem pensar que está sempre em torção, que sofre torção? Por exemplo, um eixo de carro, um eixo de uma máquina que está transportando o movimento rotacional, ele está sempre sob torção. Como eu falei, eu vou entrar em detalhe nesses cálculos numa outra aula. Eu vou preparar bem detalhado para cada grandeza, uma aula mais específica para cálculos. Opa, o Excel Excel está meio travado. Flexão. Flexão foi uma força que eu acabei esquecendo de mencionar, mas ela é muito importante também. Por exemplo, eixo também sofre flexão, elementos que vão ter algum peso apoiado sofrem flexão. Eu não sei se vocês já viram aquelas pontes rolantes, quando eles transportam grandes equipamentos, que são dois trilhos no teto e como se fosse uma viga no meio. Essa viga, a força principal que ela sofre é flexão. Aqui mais cálculo, eu vou entrar em mais detalhe nesses cálculos numa outra aula.
Espero que vocês estejam bem afiados nisso, porque é uma parte que eu gosto bastante. Na verdade, a parte da engenharia mais legal é a parte quando você consegue projetar alguma coisa e ver alguma coisa acontecendo, né? Você só faz isso através de cálculo e essas equações. Ó, fator de segurança da solda de topo é 1,2, cordão transversal 1,5, extremidade de cordão paralelo 2,7, solda de topo e em T com cantos agudos 2. Então, o coeficiente é um pouco mais alto do que eu imaginava. Eu imaginava que era 1,1, 1,2, mas é um pouco mais alto. Como que a gente classifica ou especifica as soldas? Elas são especificadas pela resistência à tração do material utilizado. E elas têm a denominação é da Associação Americana de Soldagem. Então, quando você for escolherem o eletrodo ou o metal para ser soldado, vocês têm que pesquisar ou na norma brasileira, que também tem algum material, ou na norma americana. Aqui são esses eletrodos e são os bastões de solda. Esse é um jeito de solda também. Ele é um gás que vai depositando o metal fundido em cima do outro. Isso aqui é alguma classificação desses eletrodos. Aqui também algumas classificações. Eu vou passar um pouco rápido por esses tópicos aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada com mais calma, vocês podem pausar o vídeo e irem lendo. Eu não vou ler tudo, porque senão a aula fica muito comprida e vocês acabam não aprendendo tanto. Soldagem, aqui ó, que é uma imagem bem interessante. Vocês sabiam que tem soldagem embaixo d'água? Uma coisa bem comum em plataforma de petróleo, em navio, eles soldam embaixo d'água. É uma profissão que paga bem e é de altíssimo risco. Nem sempre a água onde eles estão operando é uma água cristalina como está aqui. Geralmente é uma água barrenta. O cara não consegue ver 1 metro na frente dele. Uma das precauções para a soldagem é que o metal ou outro material tem que estar bem limpo. E como a gente falou aqui, ele tem que estar bem limpo e tem que cuidar com a aplicação excessiva e de um ponto de solda, porque o calor gerado pela solda pode ser que danifique os outros materiais. Nem todos os metais resistem a altas temperaturas. Então tem que ser um balanço entre o tempo necessário para a solda realmente soldar e o tempo que excede o ponto do metal. Às vezes você pode destemperar o metal, tem alguns problemas relacionados a isso. Principais EPIs, não vou entrar nesse detalhe. Vocês que trabalham com isso já devem conhecer bem o que são os EPIs. Aqui a gente pode ver alguns problemas que foram ocasionados na solda. Aqui tem uma trinca. Aqui tem outra trinca, ó. A solda foi bem mal feita. E aqui também. O metal que foi depositado aqui em cima, ele acabou levantando. Isso pode acontecer por várias coisas. Temperatura errada, pode acontecer também porque o material não estava limpo. Às vezes tinha algum resíduo de graxa ou poeira, algum outro material. Aqui pode ser porque a temperatura ou esse bastão de solda foi escolhido errado. Após o processo de solda, a gente tem que fazer algumas coisas para ver se a solda ficou bem feita. A inspeção visual é a primeira. Como a gente pode ver aqui, ó, uma simples inspeção visual, a gente já consegue ver que a solda não foi bem feita. Então já está reprovado. É logo de cara, você não vai precisar usar outras técnicas. Inspeção por líquidos penetrantes.
em muitos casos, quando a gente usa caldeira na indústria, acho que é todo ano, uma vez por ano, a cada 2 anos, tem que fazer um teste de pressão nela. Então eles injetam líquido e eles veem se não está vazando, se ela não está perdendo pressão. Então esse método pode ser usado também para soldas. Inspeção por partículas magnéticas, inspeção por raio-x, inspeção por ultrassom. São alguns outros meios usados para inspecionar a linha de solda. Agora falando um pouco da brasagem. Ela é um pouco confundida com a soldagem, mas a gente vai ver que as peças é um pouco diferente. Elas nunca se fundem. Esse método, as peças são aquecidas um pouco antes da temperatura de fusão do metal. Então ela acaba não realmente, os metais acabam não se fundindo inteiro, porque a temperatura não chega a fundir. Aqui algumas imagens do processo de brasagem. Aqui deve ser algum trocador de calor, porque os tubos são de cobre. Em componentes eletrônicos também acontece a brasagem. Esse aqui vocês já devem conhecer e já devem até fazer no curso, né? Eu não sei quão prático vocês já estão tendo, ou por causa do corona vocês não chegaram aí para laboratório ainda, mas com certeza vocês vão ver. Ao contrário da soldagem, o material que é adicionado na brasagem, ele não chega, o material que é adicionado se funde, mas os outros não. Então é como se fosse uma colagem, assim. Aqui eu acho que é uma microscopia eletrônica, ou é só um desenho mesmo, onde mostra o elemento 1 aqui e o elemento 2, e a linha de união, esse outro metal que é adicionado, e a temperatura de fusão desse metal é muito mais baixa do que desses outros dois. Então esses outros dois não chegam a se fundir. Os materiais de adição da brasagem são sempre metais puros ou ligas. A forma que a gente mais usa é arame, vareta, chapa, fita, barra ou outras peças conformadas. Mas o mais usado por vocês da eletrotécnica vai ser esses arames, que vêm num rolinho assim, vocês devem conhecer. Esse aqui, ó. Para que a solda não, para que a união seja considerado como brasagem, o metal que é adicionado, ele deve ter a temperatura sempre mais baixa que o outro metal que está ali, porque senão acontece a solda. Daí é outro tipo que a gente viu antes, não é a brasagem. Em 3 tipos a brasagem pode ser dividida: brasagem mole, a brasagem propriamente dita e a solda-brasagem. A brasagem mole é aquela que vocês estão acostumados a usar. Ela diferencia-se pela menor resistência mecânica e pela temperatura de trabalho do metal sempre inferior a 450 graus. Normalmente, as folgas das juntas situam-se entre meio milímetro, meio não, 0,05 milímetros e 0,2 milímetros. São espaços bem pequenos. A brasagem propriamente dita pode ser denominada como solda forte. Utiliza metais de adição com intervalo de fusão acima de 455 graus. Ela possibilita juntas lisas e isentas de poros. A grande vantagem é que ela permite a união de metais diferentes,
Por exemplo, você pode ligar um bronze com ferro ou um latão com outro metal. Os metais mais utilizados para abrasagem são cobre, prata ou alguma liga que tem esses elementos como componentes dessa liga. Agora, a solda abrasagem. A solda abrasagem é semelhante ao processo de brasagem, só que a folga pode ser maior do que meio milímetro, ou possuir chanfro. A temperatura do material é menor do que o material base e possibilita também a união de materiais diferentes. E os materiais de adição da solda brasagem são um pouco mais elevados. Podem girar em torno aí de 900 graus. Bom, pessoal, fazendo aqui um comparativo entre a soldagem e a brasagem, as vantagens da soldagem é maior resistência sob elevadas temperaturas de trabalho, é praticamente sem limitação sobre a dimensão das peças, menor preparação das partes, metal de adição de menor custo. Então, essas são as vantagens da soldagem sobre a brasagem. E o que a brasagem tem de vantagem sobre a soldagem? O menor tempo de operação, consumo de energia é menor, como a gente viu em alguns casos, tem alguns metais que é abaixo de 450 graus, isso é uma temperatura muito abaixo do que da soldagem, que em muitos casos é mais do que 1000, então isso é uma vantagem bem importante. A brasagem precisa de quase nenhum acabamento final, como usinagem ou uma lixa, assim, para deixar a peça mais bonita. Ela permite a junção de peças de pequena dimensão, de difícil acesso, maior facilidade na disjunção quando necessário. A disjunção é quando você precisa dessoldar ou soltar as peças. Como a brasagem, a temperatura dela é mais baixa, você aquece um pouco com o maçarico e ela já solta. E a principal vantagem é que você pode unir materiais diferentes, ligas metálicas, né, diferentes pela brasagem, quando na soldagem isso fica um pouco difícil. Aqui algumas imagens da peça brasada e da solda brasada. Aqui é o jeito certo de fazer a brasagem. A peça tem que estar bem alinhada, não pode ter espaço vazio assim, e nem estar desalinhada, que aqui também tem espaço vazio. Aqui essas imagens não vou entrar em detalhes, porque vocês podem passar depois quando vocês estiverem vendo em casa. Também temos o processo de colagem. A colagem não é tão usada por alguns motivos. A gente vai ver daqui a pouco por quê. Ela é usada mais para outros elementos, como madeira, plástico, cerâmica, vidro, couro, outros materiais. Aqui está falando um pouco da colagem. O que exatamente é a colagem? As peças precisam estar limpas, precisa ter a cura da resina. Tem resinas Super Bonder que a gente compra em casa. A cura acontece em poucos dias, em poucos segundos. E tem algumas outras resinas que demoram até mais de dias para acontecer a cura total. Por exemplo, o cimento, quando a gente está construindo, a cura total do cimento leva mais de 30 dias. É um processo bem lento. Aqui esse diagrama, assim, só mostrando como que é a colagem. Ela pode ser instantânea ou não instantânea. E em muitos casos a gente tem que colocar um catalisador para fazer a cura acontecer. Alguns dos tipos de cola que a gente, das resinas que a gente conhece, epóxi, a PVA é a cola branca,
e tem algumas resinas fenólicas também. Mas os mais usados são os epóxis. Por exemplo, vocês já devem ter usado uma Durepoxy, que são aquelas duas massinhas que você mistura e depois de um tempo ela fica rígida. A epóxi é de longe a resina mais utilizada. Hoje já tem diversas aplicações diferentes e ela precisa ser misturada com um catalisador. As primeiras tentativas de usar o epóxi aconteceram em 1927 nos Estados Unidos. Faz bastante tempo, aí, quase 100 anos já. Essa estrutura química do epóxi. Aqui alguns usos do epóxi, como pisos industriais, pranchas de surf, tintas anticorrosivas. PVA é a cola branca, aquela que a gente usa no colégio. O nome técnico dela é acetato de polivinila. Por isso que o nome é PVA. Polivinila acetato, né? Como se fosse em inglês. Ela é um pouco mais antiga da que a epóxi e ainda hoje é muito usada. Ela tem vários usos industriais, não é só no colégio. Por exemplo, na fábrica de porta que eu uso, porta é prensada com esse PVA. Tem o PVA e tem um endurecedor para fazer com que o tempo de cura seja mais rápido. E ela é usada em materiais um pouco mais porosos, como eu falei, a madeira. Esses outros tipos aqui eu não vou entrar porque são coisas que dificilmente vocês vão usar na vida real. Então a aula de hoje acabou, era isso. Eu vou colocar os exercícios e até a próxima aula.